Fala, meu povo, como é que vocês estão? Bom demais? Aqui quem fala é o Davi, do Além da Equação, e hoje eu vou estar passando aqui para vocês um aulão sobre eletrodinâmica. Então já não esquece aí de se inscrever e deixar o like, hein? Porque é importante para o canal, né? Ajuda a gente a crescer. E, bom, fazendo um resumo do que vai acontecer hoje aqui na aula, eu vou passar os conceitos para vocês, os fundamentais que a gente precisa saber para estar preparado para as questões que aparecem na maioria dos vestibulares. Vou passar também a aplicação direta deles, que é o mais essencial. E para isso, vou fazer algumas questões no final do vídeo. Então, se você já se interessou, não esquece de deixar o like aí e bora, presta atenção aí na aula, porque vai estar bem importante, vai estar bem legal, tá? Então, vamos começar aqui falando sobre os conceitos da eletrodinâmica. Começando por corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Bom, é o movimento de cargas elétricas. Eu não vou me aprofundar muito, tá, nos conceitos, eu vou fazer bem de forma resumida, porque eu quero focar na aplicação, ou seja, como você vai utilizar em questões. A gente utiliza para representar a corrente elétrica a letra I, tá? Que cai assim, em todas as questões da letra I, e que está medido na unidade de medida amperes, que é basicamente carga por variação de tempo, que nem eu coloquei aqui de cinza para vocês. Vou botar branco, que nem de cinza aqui. Ou seja, coulombs por segundo em unidade de medida, ok? Então a unidade de medida de corrente elétrica é amperes, que é a mesma coisa que coulombs por segundo. Ficou claro? Tá. Agora, vamos para tensão ou DDP. O que é tensão? É basicamente diferença de energia entre dois pontos, tá? Que costuma ser representado pela letra U, mas pode aparecer também como V. Então, tanto U quanto V é a mesma coisa, que significa tensão ou DDP. Eu prefiro a letra U, porque fica mais fácil a gente memorizar algumas fórmulas com a letra U, mas se você preferir a letra V, escolhe aí, cara. Tá de boa, os dois não mudam nada não. E a unidade de medida da tensão é volts. Então anota aí, a unidade de medida de tensão é volts. Também prefiro a letra U para diferenciar, para a gente não ficar confundindo como é representado pela unidade de medida, que é a mesma coisa. Mas, né, você que sabe. Então, lembrando, volts é a unidade de medida de tensão ou TDP, que é a diferença de potencial, que é a diferença de energia entre dois pontos. Tudo bem. Agora nós temos potência elétrica. O que é potência elétrica? É a energia consumida barra gerada por segundo, que aparece nas questões como a letra P, que a gente representa assim, e a unidade de medida é watts. Então é watts por segundo, tá? No caso, não, watts por segundo não, desculpa, energia por segundo, ou joule por segundo, que é a unidade de medida assim mesmo, que é o que significa watts, tá? Então, potência elétrica é isso. E resistência elétrica, que aparece nas questões como com a letra R, é a mesma coisa que oposição à passagem da corrente. É basicamente a dificuldade que a corrente elétrica tem de passar por um certo material. Aí, vai variar de material para material, tá? E também de algumas condições específicas aí, mas vocês vão ver. E a unidade de medida é ohms. Que é ohms? Só aceita, ohms, tá? É a letra ômega aqui. Meio estranho mesmo, mas é a vida. Então tá. Aí você pode falar assim, pô, fiquei confuso ali com um conceito. Cara, não tem tanto problema assim, você não ter entendido o conceito. O que a gente precisa decorar mesmo é a aplicação direta, que é o que eu vou passar para vocês agora, na parte de fórmulas essenciais, tá? Então foque comigo. Começando, potência elétrica é igual a I vezes U. Pio. Pô, fácil de decorar, né? Pio. Aí, ó, porque eu prefiro U. Pio. 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 O que é pio? Potência elétrica é igual a corrente elétrica vezes tensão. Então anota, pio. Potência elétrica é igual a corrente elétrica vezes tensão. Tudo bem? Essa é a nossa primeira fórmula, que é bem útil para alguns exercícios. Segunda fórmula. U é igual a I vezes R. Tensão é igual a corrente elétrica vezes resistência. Tá? Anota essa daí também. E lembrando, caso você não decore alguma aqui agora, eu vou fazer questões com todas para você ficar fixado aí na sua cabeça. E nossa última é resistividade. Não, resistência é igual a resistividade. Aí eu coloquei aqui o que cada um é. Vezes comprimento sobre área. Esse aqui é o único que eu não uso os conceitos que eu passei em cima. No caso, na parte da direita, né? Mas eu coloquei aqui do lado, como por exemplo, esse símbolo aqui, ó. Que é o símbolo de resistividade, que é uma constante, que vai variar de material para material. Aí temos o comprimento sobre a área. Então, a gente tem algumas definições aqui, que são essas fórmulas, que são bem importantes. E nós temos também algumas derivadas. Como assim derivadas? São fórmulas que são derivadas dessas fórmulas aqui de cima. Então, cara, se fosse você, eu decoraria só as que estão aqui em cima. E caso precisasse, eu manipularia essas fórmulas, tá? Uma, entretanto, é bem essencial, que cai em muitas questões, e deve cair na prova que você for fazer, tá? Que é qual? Energia é igual a potência elétrica vezes variação de tempo. Por que cai muito em prova? Porque nós temos a unidade de medida para medir quanto de energia é gasta em um certo tempo, que é a quilowatt-hora.
é bem importante e vai cair numa questão da sua prova que você vai fazer. Por isso eu resolvi aqui com vocês hoje, tá? Então aguardem aí. Também temos algumas aqui, umas duas aqui embaixo que podem ser úteis, só que eu não vou me alongar nelas não, tá? Podem dar uma olhada aí. O importante é decorar as que estão em cima. E essa daqui também é legal. Mas essa daqui é derivada do quê? Da definição de potência, né? Porque potência, como a gente viu, ó, deixa eu voltar aqui pra cima. Potência é igual a energia sobre ΔT, ou seja, joules por segundo. Ou seja, se potência é igual a energia sobre ΔT, é só a gente passar o ΔT multiplicando, né? A gente vai ter que ΔT vezes potência é igual a energia. É bem importante, tá? Então vocês vão ver mais na frente. Mas, sem enrolação, bora para as questões, que é o principal dessa matéria. Então, vamos lá. Só fazendo uma obra aqui, então, rapidinha, que é uma observação sobre o sentido da corrente elétrica. É legal também, é um conceito aí bacana da gente saber, que é basicamente dois sentidos para a corrente estar passando em algum fio, alguma coisa. A gente tem o convencional, que é para onde basicamente assim, a gente pode definir os prótons estão indo, no caso os prótons não estão indo, né, mas vocês entenderam, que é basicamente a favor do campo elétrico, tá? E nós temos a corrente elétrica real, que é o real sentido da corrente elétrica, que é para onde os elétrons estão se movendo, que é contra o campo elétrico. Pode cair alguma questão, por exemplo, ele te passa, ele fala, por exemplo, que o campo elétrico está para algum sentido, e fala, qual é o sentido da corrente? Aí você pode falar convencional, se estiver a favor, ou real, se estiver contra. A gente vai ver aqui em um exemplo. Então vamos lá. Exemplos, né, que é a parte principal do vídeo. Pela área da seção reta de um condutor conectado aos polos de uma bateria, a cada 3 segundos passam 15 vezes 10 elevado a 13 elétrons da esquerda para a direita. Considere a carga elementar E, que é a carga de um elétron, né? E vamos lá, começando, letra A. Qual é o sentido da corrente elétrica convencional? Então pronto, aqui a gente vai parar e prestar atenção. Vamos ver. Ó, a gente tem uma informação bem interessante aqui do enunciado, né? A cada 3 segundos passam uma quantidade de elétrons da esquerda para a direita. Olha, se os elétrons estão se movendo da esquerda para a direita, nós temos que o sentido da corrente elétrica real é da esquerda para a direita. Só que, tá pedindo aqui na questão, o sentido da corrente elétrica convencional. Ou seja, acho que é basicamente o oposto, né? Que seria a favor do campo elétrico, porque esse sentido aqui, onde os elétrons estão se movendo, seria contra o campo elétrico, tá? Então, se os elétrons estão se movendo da esquerda para a direita, se a gente quer o convencional, a gente quer da direita para a esquerda. Então, a gente vem aqui, qual o sentido da corrente elétrica? Convencional, e vou colocar aqui de azul, da esquerda para a direita, direita para a esquerda. Ficou bem claro? Espero que vocês tenham entendido. Então vamos lá para a letra B. Qual o valor da corrente elétrica que passa por esse condutor? Então, tá. A gente quer saber o valor da corrente elétrica, que é o quê? I. A letrazinha I, né? Então, vou colocar aqui de branco. Como que a gente vai achar isso? A gente tem algumas fórmulas, mas vamos ver o que o enunciado passou pra gente. Tá, ele passou o quê? A quantidade de elétrons, que é 15 vezes 10 elevado a 13, e ele passou também um intervalo de segundo, que é quanto? 3, intervalo de tempo, né? Que são 3 segundos. Qual fórmula que a gente pode usar aqui nesse caso? Vamos parar e pensar um pouco. A gente pode usar aqui nesse caso a π. Uai, a gente pode? Vocês vão ver. P é igual a I vezes U, né? Então vamos parar a pensar aqui um pouco como que a gente pode usar. Começando. Tá, então vamos lá agora para a letra B. Qual o valor da corrente elétrica que passa por esse condutor? Tá, para essa questão a gente vai ter que ver a definição de corrente elétrica, né? Que no caso é a nossa letra I. O que é corrente elétrica? Se vocês lembrarem, vamos voltar atrás, vamos lá. Corrente elétrica, que tem a unidade medida amperes, é igual a Q sobre ΔT, ou seja, carga por variação de tempo. Ou seja, a questão passou o que pra gente? Carga, a questão passou a carga? Passou. Se vocês separarem a carga é o quê? A quantidade de elétrons. Aí no caso vocês lembram, eu acho, né, do Kiné. Tá lembrado do Kiné? Carga aqui, ó, aqui, é igual a número de elétrons vezes a carga elementar deles. Kiné, né? A gente vai fazer ela aqui, mas é bem intuitivo, né? Então vamos colocar aqui que a nossa corrente elétrica I é igual a carga, que vai ser o Kiné, né? 15 vezes 10 elevado a 13. Opa.
E a carga elementar, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso sobre a variação de tempo. E quanto tempo passou? O enunciado passou pra gente. A cada 3 segundos. Então a gente coloca sobre 3. Então aqui eu vou fazer a conta rapidinho, tá? Vou pular alguns passos aqui para não enrolar muito o vídeo. Então a gente vai ter 5 vezes 1,6, que vai dar 8 vezes 10 elevado a menos aqui 6. Resposta final, então. Isso é igual à nossa corrente elétrica. E qual que é a unidade de corrente elétrica? A, ou seja, amperes. Resposta final. Ficou bem claro? Vamos para a próxima questão sem enrolação nenhuma. Vamos lá. Agora da Unicamp, hein? Sabe-se que a resistência elétrica de um fio cilíndrico é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área de sua seção reta. Tá. O que acontece com a resistência do fio quando triplicado seu comprimento? Agora é bem importante a gente lembrar da fórmula que eu passei para vocês para gente calcular a resistência de acordo com o comprimento e com a área. Então vamos subir aqui em cima. Subir aqui em cima é foda, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui. Resistência é igual a resistividade vezes comprimento sobre área, né? Não. Então vamos anotar aqui. Para nossa questão da Unicamp. Resistência é igual a resistividade vezes comprimento sobre área. Tá? Vamos deixar isso aqui em mente. Agora, tá falando o quê? O que acontece com a resistência do fio quando triplicado o seu comprimento? Vamos parar a pensar. Se a gente pega aqui o comprimento do fio, que é diretamente proporcional à resistência, tá? Acho que vocês conseguem identificar isso. E a gente multiplica por 3. A gente triplica, né? Ou seja, vai ficar basicamente aqui, se era C, vai passar a ser R é igual a resistividade vezes 3C sobre A. Se a gente triplicou o C, o que vai acontecer com a resistividade, com a resistência então? Triplicar, né? Vocês estão vendo? Porque para manter igual, a gente vai ter que multiplicar por 3 aqui do outro lado. Porque aí corta, porque a gente está dividindo dos dois lados, vai continuar igual. Então, basicamente, se a gente triplicar o comprimento, a gente vai estar triplicando. Eu vou colocar aqui 3 vezes, que é intuitivo, né? A gente está triplicando a resistência do fio. Tudo bem? Então vamos para a letra B. Vamos ver. O que acontece com a resistência do fio quando duplicamos o seu raio? Tá, vamos parar a pensar aqui agora. Essa agora é mais interessante. Ó, a gente sabe que essa resistência está relacionada a um fio cilíndrico, tá? Então vamos desenhar aqui um fio cilíndrico. Desenho meio simples, mas não ficou muito bom não, mas dá para entender que é um fio, tá? Cilíndrico. E aqui tá passando uma corrente elétrica, tá? A corrente elétrica tá aqui passando, você imagina isso aí na sua cabeça. Vou colocar de azulzinho aqui, tá? Tudo bem. Então, qual que é a área desse fio cilíndrico? Nós temos que a área de um cilindro, vamos lembrar da área do cilindro, é a área da base vezes a altura. Você está lembrado disso? Só que nesse caso, a gente está duplicando o raio. Então vamos ver o que isso vai afetar. Então a gente tem que a área do cilindro é igual a base. Se a base é um círculo, quanto que é a área? Π raio ao quadrado, hein? Vamos esquecer não, hein? Π raio ao quadrado vezes a altura, tá? A altura no caso é o quê? É o comprimento. Só que nesse caso, é só aqui, opa, coloquei um pontinho aqui. É só o raio que a gente está duplicando. Só que, vamos para pensar, então vamos substituir aqui. Π raio ao quadrado vezes H. Vamos para pensar. Se a gente está duplicando o raio, o que está acontecendo com a resistência? Ó, vamos substituir o R por 2R, tá? Então vai ficar π 2R ao quadrado, né? Que era o nosso raio, está substituindo por 2R vezes H. Vocês repararam o quê? Que quando a gente duplica o raio, a gente está basicamente quadriplicando o que estava embaixo. Por quê? Está ao quadrado, né? Então se a gente for tirar do quadrado, vai ficar o quê? Vezes 4R ao quadrado. Ou seja, o que a gente está fazendo? Para manter igual, a gente vai ter que dividir por 4 do outro lado. Ou seja, a gente está dividindo pela quarta parte a nossa resistência. Então essa é a nossa resposta. Então, para essa questão aqui da Unicamp, é interessante só a gente ter domínio sobre a fórmula de resistência e pronto, é só isso que a gente precisa. Então, bora para a próxima questão. Vamos lá. O gráfico representa a relação entre a tensão aplicada e a corrente elétrica estabelecida em um resistor. Então tá, anota isso. Letra A. O resistor analisado pode ser considerado ômico ou não ômico. Justifique. Como assim? O que é ômico e não ômico? Você não falou, pô. Aí ficou difícil, né? Pois é, por isso que eu passei uma óbvio aqui para vocês. Condutor ômico e não ômico. Vamos lembrar aqui.
U é igual a I sobre R, não é? É uma das fórmulas que eu passei, que são as essenciais. Então a gente tem que a resistência é igual a U sobre I. Eu estou dividindo I dos dois lados, tá? Fechou. Então, como que a gente calcula a resistência, por exemplo, tendo um gráfico desses? É só a gente pegar. Eu já vou estar pulando até uma parte de uma outra letra aqui, tá? É só a gente pegar um ponto aqui, por exemplo, esse aqui, acho que fica bom. A gente pega a tensão, que é V ou U, né? Eu falei para vocês que V ou U é a mesma coisa. Divide pela corrente, que vai estar nesse ponto, e pronto. A gente calcula o resistor, a resistência. Só que, o que é importante a gente saber? Um condutor, ele só é ômico. Então anota, essa é uma definição. O condutor só é ômico quando se varia a tensão, não varia a resistência. Como assim? Não entendi. Vou mostrar para vocês aqui agora. Então, o que a gente precisa saber é o quê? Quando o condutor ele é ômico, quando varia a tensão, não vai variar a resistência. Mas como que eu posso provar isso? Com esse gráfico aqui mesmo, tá? Vamos provar aqui pegando 2 pontos, tá? Vou pegar esse ponto aqui da extremidade e esse ponto aqui que eu já tinha pegado antes. Então, em um ponto, a gente vai ter que o R, que é a nossa resistência, é igual a 24 sobre 4. Ou seja, nós temos uma resistência igual a 6, né? Com a unidade ohms. Então, nós temos 6 ohms. Agora, vamos pegar em outro ponto. Resistência é igual a tensão, né, que é 36, é só olhar no gráfico aqui, ó, tô projetando, tá? Sobre a corrente do ponto, que é 6, ou seja, vai dar 6 ohms também. O que você reparou? Que em pontos diferentes do nosso gráfico, aqui esses pontos, a resistência continua a mesma, mesmo com a tensão mudando. Basicamente, se você quiser ser simples, se você aparecer um gráfico desses aqui, e ele for uma reta, é porque é ômico, tá? E não ômico é o oposto. Ele vai ser, por exemplo, num gráfico seria uma curva. Por exemplo, essa aqui, ó. Vamos ver. Isso é um contorno não ômico. Porque a resistência dele vai mudando de acordo com a tensão. É mais simples pensar desse jeito, tá? Só que o jeito que eu fiz com vocês calculando é mais certo, eu diria. Mas, esse jeito de fazer é legal, porque a gente, por exemplo, já pode matar algumas coisas. Por exemplo, a letra B, eu acho. Vocês vão ver. Mas o que a gente precisa saber para essa questão, que era o contorno ômico, a gente já sabe, né? O resistor analisado pode ser considerado ômico ou não ômico? Pode, ele é ômico. Então a gente já mata aqui. Ele é ômico. Vou até apagar aqui que eu fiz. Ele é ômico. Pois a gente sabe que a resistência não varia, mesmo com a tensão variando. Ou é uma reta no gráfico, tensão por corrente, né? Então deixa eu colocar aqui ômico. Ômico. Fechou. Vamos para a letra B, então. Determina a resistência elétrica em ohms do resistor. Ou seja, aqueles cálculos que eu fiz valeram a pena? Valeram, porque a gente já sabe a resistência. Voltei no vídeo um pouquinho, eu apaguei aqui, ó. Deixa eu botar para vocês. É basicamente o que a gente precisa fazer na letra B. A gente pegar a resistência. Pronto, eu fiz o cálculo aqui, ó. É 6, né não? Então a gente pode vir aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Opa, agora não dá para voltar não. Deixa eu apagar aqui. Colocar ômico aqui, né? Ômico. E a resistência é 6 ohms. Fechou? A gente calculou ela antes. Qual é a intensidade da corrente elétrica quando a tensão aplicada for de 15 volts? Aí você pode vir, não, vou olhar no gráfico lá, 15, vou ver qual que é a intensidade. Não, desculpa, a tensão, não vai olhar 15, tensão, beleza. Aí você chega aqui, só que o 15 não está muito explícito, né? O que seria o 15 aqui? Não está falando. Então, para isso, a gente vai usar de novo a fórmula, né? R é igual a U sobre I. A fórmula é essa que veio dessa fórmula essencial que eu passei para vocês, tá? Mas tá, como que a gente vai usar ela, Davi? Não entendi. Você vai ver. A resistência, a gente sabe que ela é constante, não é? Ou seja, ela vale 6, né? Porque eu calculei ela já. A tensão que está sendo aplicada é quanto? 15. Então, estamos aplicando 15 de tensão sobre uma corrente elétrica, que é o que a gente quer achar. Então, pronto, acabou a questão, né, gente? Vocês pegaram já? É só a gente multiplicar por I dos dois lados. A gente vai ter que 6 vezes I é igual a 15. E, dividindo por 6 dos dois lados, a gente chega que I é igual a 15 sobre 6, ou 2,5 unidade de medida de corrente, amperes. Fechou? Resposta, então, 2,5 amperes. Fechou, gente? Matamos essa questão aqui. Então vamos lá para a nossa última questão do vídeo. Uma panela de arroz elétrica apresenta as seguintes especificações. Potência 420 watts, tensão 120 volts e tempo de cozimento 20 minutos. Nessas condições, determine a corrente elétrica em amperes que passa pelo circuito da panela, quando submetida à tensão nominal. O que é tensão nominal? Bem, basicamente é a tensão que está passando aqui, tá? Então, vamos pensar um pouco. Tá, qual fórmula a gente tem que usar aqui para achar a corrente elétrica tendo a potência e a tensão? Π, né não?
Priozinho, né, velho? P é igual a I vezes U, potência é corrente vezes tensão. Qual que é a nossa potência aqui? Que a questão passou? 420. É igual a o I, né, que é a corrente que a gente quer achar, vezes 120. Fechou? Ou seja, 420 sobre 120 é igual a 3,5 amperes, que é a unidade de medida de corrente. Fechou? Eu pulei aqui um pouco as contas, só que foda-se, né? 3,5 amperes, tá? Fechou então. Agora, vamos para a letra B. A energia elétrica consumida pela panela em joules e em quilowatt-hora durante o preparo do arroz. Para isso, vai ser bem importante lembrar da função derivada que eu passei para vocês, tá? Que é o que? Energia é igual a potência vezes variação de tempo, tá? Que é a unidade de medida da energia é quilowatt-hora, nesse caso aqui, tá? Porque tá pedindo em quilowatt-hora pra gente. Então, vamos parar e pensar um pouco. O joule é mais fácil de calcular, então vamos começar por ele. A gente tem 420 watts, que é o quê? 420 joules por segundo, né não? Só que a gente quer quanto? A gente quer a quantidade de joules que passou em 20 minutos. Ou seja, como que a gente faz para botar na mesma coisa? A gente primeiro tem que passar de 20 minutos, né? De minutos para segundos. Para isso a gente multiplica por 60, né? Então vai ficar 20 vezes 60. Então nós temos basicamente aqui uma regra de 3, né? 420 joules por segundo é igual a x sobre essa conta aqui, que eu vou simplificar, tá? Que não sou burro nem nada. Vou dividir por 10 aqui. Ah não, eu tava cortando cruzado. Ih, quase que eu faço coisa errada, hein? Vou fazer a conta aqui, vou pular a conta pra vocês, tá? A gente chega basicamente em 5,04 vezes 10 a quinta joules. Fechou? Pulei as contas aqui. Ó, então agora só falta pra gente achar a quantidade de energia em quilowatt-horas. Então vamos fazer isso aqui agora, rapidão. Ó, vamos lá. A gente sabe o quê? Como que a gente passa de joule para quilowatt? Vamos pensar aqui por hora, né? Quilowatt-hora, desculpa. Ó, a gente tem que 1 quilowatt-hora. Agora deixa eu fazer uma análise aqui com vocês, vou fazer isso rapidinho, tá? Ó, o quilo, a gente pode falar que é igual a 10 ao cubo, tá? Porque quilo é unidade de medida 10 ao cubo. Watt é joules por segundo. E hora são 60 minutos, né? Uma hora são 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Então, vou fazer o seguinte. 1 kWh é igual a 1 vezes 10 ao cubo. Aí nós temos joule por segundo vezes 3.600 segundos. Corta segundo com segundo. Então a gente chega aqui 1 kWh. Ó, vamos fazer essa anotação aqui. 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10. 3,6 a sexta. Então 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joules. Fechou? Então aqui vai ser uma regra de 3 básica, tá? Em que a gente vai ter. Vamos até apagar aqui esse raciocínio meu. Agora que vocês já entenderam. Então essa vai ser a conversão, tá? Que vocês vão sempre usar. Se vocês quiserem fazer a construção que nem eu fiz. Só que, deixe isso em mente. 1 kWh é isso daqui de joules, tá? Ó, então 1 kWh é 3,6 vezes 10 a sexta de joules. Logo nós temos que x kWh é igual a 5,04 vezes 10 a quinta joules. Fechou? Entenderam como é que vai ficar a regra de 3 aqui? Eu vou pular um pouco, porque eu não quero fazer conta aqui com vocês, eu quero mais ensinar a matéria. Então, saibam que o x vai dar igual a 0,14 kWh. Fechou, galera? Entenderam? Então, para matar a questão que a gente tem a letra C, que é basicamente pegar o que a gente achou em kWh e multiplicar por 0,9. Mas eu não vou fazer isso não, vou deixar para vocês treinarem em casa, na casa de vocês, fazer essa conta aí, porque é só matemática, né? Eu tô aqui para ensinar vocês a física. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já curte aí, já comenta e já deixa no comentário o que vocês acharam do vídeo, que eu quero saber, é importante pro canal. E no mais, é isso. Até o próximo vídeo e um salve. Valeu!